Gênesis, capítulo 14. Nesse tempo, Aramfel era o rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Quedorlaomer era o rei de Elão e Tidal era o rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Berá de Sodoma, Birsa de Gomorra, Sinabe de Admá, Semeber de Zeboim e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. Esses 5 reis juntaram seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Quedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Quedorlaomer e os seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote e Carnaim, os Uzins de Ã, os Emins em Savec-Kiriataim e os Soreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Mispate. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Hazazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela saíram com seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar contra os reis de Elão, de Goim, de Sinar e de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos, em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abraão, vivia em Sodoma, e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abraão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Manré, o amorreu. Manré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Obá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló, e tudo que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois, o rei de Sodoma disse a Abraão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abraão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim, você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abraão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados Aner, Escol e Manré podem ficar com a parte deles. Gênesis, capítulo 14.